A Lívia Laranjeira está aqui comigo já para falar do Vasco. Tem time interessado no Verratti. Lívia, boa tarde. É isso, Kelly. Tudo bem? Um beijo, boa tarde a todos. O Verratti virou alvo do Cerro Porteño, do Paraguai. Os paraguaios até sondaram o staff do argentino sobre a situação dele, mas por enquanto ainda não fizeram nenhuma proposta. O diretor de futebol do Cerro confirmou o interesse, mas disse que sabe que essa é uma negociação complicada, muito pela história do Verratti com o clube aqui de São Januário. O Verratti é ídolo da torcida e é também um líder dentro do vestiário. É bem verdade que ele perdeu espaço dentro de campo. Terminou a temporada no banco de reservas, tem um salário, um dos mais altos desse elenco, é um jogador caro. Então o Vasco não descarta negociá-lo se chegar uma proposta concreta, mas também não vai forçar nenhuma saída porque entende a importância dele para além das quatro linhas. O Verratti se apresentou na segunda, está treinando normalmente. O Vasco estreia no dia 15 no Campeonato Carioca contra o Maricá, mas ainda deve ser com um time alternativo. Kelly. Valeu demais, Lívia Laranjeira. Não escuto Jorge Mateus, não tenho essa referência também, eu sou mais do samba e um pouquinho do rock também, não tenho nenhuma referência em relação a Jorge Mateus, que nem o Veloso. O bom é que se o Roberto vem inventando isso também, a gente não sabe. Passou. Isso. É Jorge Mateus clássico, pô. É de isso, Vasco, gente. né? Ó, vamos falar. Bom, então, dá boa noite aí primeiro para Lara, Coutinho, Veloso. Bom, o dia de hoje já foi um pouco agitado. A gente já sabe que esse início de janela de transferência já tem sempre muitas especulações, muitas notícias, algumas contratações encaminhadas. E o dia do Vasco foi bastante agitado também, com o diretor falando em on sobre interesse e negociação pelo um jogador do Vasco muito importante, que é o Verratti. Eu acho que essa é a principal notícia do dia, que a gente pode dizer. O diretor do Cerro Porteño falou em on numa TV paraguaia que começou a abrir negociações com o Vasco para tentar levar o Verratti para o Cerro Porteño, para o time do Paraguai. É um jogador que a gente sabe que perdeu espaço com o Fernando Diniz no último ano, principalmente ali no segundo semestre. É um jogador muito importante que, mesmo assim, mesmo tendo terminado o ano no banco de reservas, foi o artilheiro do futebol brasileiro com 27 gols. Mas a gente sabe que ele não é prioridade dentro do elenco do Vasco, principalmente um time que precisa diminuir um pouco a folha salarial. É um dos jogadores que tem os salários mais altos no elenco. E a diretoria aceita negociar. Há uma negociação em andamento, mas o que a gente sabe dentro do Vasco, eles não estão abrindo em relação a isso nesse momento. O jogador já teve o nome ventilado em outros clubes. A gente lembra que o Curitiba chegou a fazer uma sinalização de interesse no início, ali no fim de dezembro, e agora vem o Cerro Porteño nesse momento. Mas, como o próprio diretor disse, é uma negociação difícil, justamente porque é um jogador que tem um salário altíssimo, como eu disse agora, e também a forte identificação que ele tem com o Vasco. Ele tem um contrato até o fim de 2026, então a gente vai aguardar esses próximos capítulos para tentar entender como é que vai ser isso, mas o que a gente sabe o Vasco precisa aliviar a folha salarial, precisa, de fato, abrir um pouco mais os cofres nesse momento para tentar contratar alguns outros jogadores. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre as prioridades no mercado, e o Verratti não é uma das prioridades do elenco do Vasco, então a tendência é que possa haver algum tipo de negócio mais para frente. A gente vai acompanhar os próximos capítulos nesses próximos dias aí, o que pode acontecer com o Verratti nesse momento. Ele renovou o contrato não faz muito tempo, né, João? Acho que foi meio do ano, né? Ele renovou no início do ano passado com uma valorização salarial bastante significativa. Ele ganha próximo de 1 milhão, que a gente saiba. Então, a gente sabe que ele tem essa extensão de contrato até o fim de 2026. Então, vamos tentar entender, mas é isso. E tem a forte identificação que ele tem com o clube, mas como a gente sabe, ele perdeu bastante espaço com o Fernando Diniz, e é um jogador que não tem as características que o Fernando Diniz entende como mais prioritárias ali para o ataque, né? Um jogador que não tem tanta mobilidade. O Vasco, inclusive, já passando para o próximo tópico, o Vasco busca um atacante de mobilidade no mercado, é a prioridade do Vasco nesse momento, depois de ter já encaminhado o acerto com um zagueiro e também com um ponta, um meia mais móvel, que é o caso do Johan Rojas. Então o Verratti faz parte de um outro estilo de jogo. Antes do do Fernando Diniz chegar, o Vasco jogava muito para o Verratti, né? Era um jogo mais bola aérea e tal, ele tinha muito mais espaço dentro desse elenco, era um titular absoluto, mas ele foi perdendo esse espaço ao longo do segundo semestre. Eles chegam nesse primeiro momento para compor elenco. Os dois não são jogadores que, no entendimento de quem a gente conversa, chegam para
tomar alguma vaga de titular, assim. A negociação que a gente pode falar que foi um pouco mais arrastada foi justamente essa do Saldívia, que acabou de fechar. Foi um jogador que o Vasco teve algumas rodadas de negociação até fechar um acordo de 55% dos direitos econômicos dele. O Colo-Colo ele entendia de uma forma, o Vasco de outra, quase uma nomenclatura de negociação ali, mas no fim o Vasco propôs um empréstimo, como se fosse um empréstimo para compra, para aquisição dos direitos econômicos, e depois ele poderia voltar para o Colo-Colo depois de 2 anos. Aí o Colo-Colo chegou a aceitar essa proposta, depois teve uma reviravolta lá no Colo-Colo, eles têm uma reunião entre a diretoria para votar, fazer uma votação entre toda a cúpula da diretoria para chegar a um acordo. Aí um diretor chegou a falar ao vivo em on que a negociação tinha sido acertada, mas depois eles voltaram atrás, justamente por questão de porcentagem dos direitos econômicos, o quanto o Vasco ia desembolsar, e aí acabou que deu uma reviravolta nos últimos dias e chegou esse acordo agora pela manhã, que a gente soube. E é um jogador que o Vasco entende, é um pedido do Fernando Diniz, principalmente, porque é um jogador que tem essa capacidade de construção, um jogador que atua muito mais pelo lado direito, ele tem a capacidade também de atuar algumas vezes como lateral direito, a gente viu alguns vídeos dele, ele avança bastante, ele tem uma proposta parecida com o Cuesta no sistema de jogo. A gente vê o Cuesta muitas vezes no jogo do Vasco avançando bastante, quase atuando bem aberto pelo lado direito, assim como o Robert Renan faz pelo lado esquerdo. Então é um jogador de características bastante parecidas. Falando sobre o Rojas, foi uma negociação que também teve foi um pouco arrastada, tudo bem, mas muito menos que a do Saldívia. Foi o primeiro nome que vazou lá, quando o Vasco estava jogando ainda em andamento a temporada, né? É um jogador que, os dois, na verdade, eles sempre tiveram a vontade de vir para o Vasco, foram convencidos pelo Fernando Diniz, principalmente pelo projeto esportivo, a ligação do Diniz, ela faz muito, em todas as negociações desde que ele chegou, ela tem um peso muito grande de convencimento dos jogadores, e foi assim com os dois. O Rojas é um jogador, pelo que a gente sabe, como você mesmo falou, a gente não acompanha muito o futebol mexicano, mas a gente foi atrás de informações com pessoas que acompanham a Liga Mexicana. É um jogador que ele tem uma característica parecida com a do Nuno, que é o que faltava um pouco no entendimento da comissão técnica. Um jogador que tivesse essa característica mais associativa, que pudesse fazer uma disputa de posição com o Nuno. Ele atua majoritariamente pelo lado esquerdo, mas também cai muito pelo meio. É um jogador que, pelo que a gente viu, bem chuta de qualquer lugar, gosta de arriscar bastante. Mas ele tem essa capacidade mais de construção, não é um jogador teoricamente tão velocista assim, mas ele vem para ser para dar esse corpo a mais pelo lado, por esse meia ponta pelo lado esquerdo, que era o que faltava na opinião de muita gente. Um jogador que pudesse substituir o Nuno em alguns momentos, né? O Nuno, a gente sabe que teve no fim do ano um esgotamento físico bastante nítido, principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, ele já não estava tão bem assim. Então, chega para compor o elenco, mas quem sabe possa até disputar uma posição com o Nuno, que terminou a temporada como titular absoluto.